Suspeito de um ataque à sinagoga é morto por seguranças no Michigan. Documentos revelam que Vorcaro teria comprado pelo menos 2 imóveis de luxo em Miami entre 2023 e 2025, usando empresas offshore. O comando militar do Irã diz que o petróleo pode chegar a $200 o barril após novos ataques a navios no Golfo. E o ministro dos Esportes do Irã afirma que o país não pretende disputar a Copa do Mundo de 2026, que terá jogos nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. Um homem suspeito de atacar uma sinagoga na região de Detroit, nos Estados Unidos, morreu após confronto com a segurança do local. Segundo autoridades do condado de Oakland, o suspeito teria jogado um veículo contra um prédio do Templo Israel em West Bloomfield e disparado tiros na área. A segurança da sinagoga reagiu e o homem foi morto no local. A polícia tratou o caso inicialmente como uma situação de atirador ativo e orientou moradores num raio de cerca de 1,6 quilômetro a permanecer em casa. Agentes do FBI também foram enviados para ajudar nas investigações. Até agora não há registro de feridos entre os frequentadores da sinagoga, considerada a maior reformista dos Estados Unidos. 2 drones caíram perto do aeroporto internacional de Dubai e deixaram 4 feridos, aumentando a tensão no Golfo no 13º dia da guerra contra o Irã. Dubai informou que 2 drones caíram nas proximidades de seu aeroporto internacional na quarta-feira, ferindo 4 pessoas. Isso enquanto os ataques à infraestrutura do Golfo entravam no 12º dia, dificultando os esforços para a retomada dos voos. O conflito regional, que começou com ataques aéreos dos Estados Unidos e Israel ao Irã, tem causado ampla perturbação no tráfego aéreo global. Dezenas de milhares de voos foram cancelados, além de terem sido feitas reprogramações e implantações de rotas alternativas por companhias aéreas em todo o mundo. A maioria dos espaços aéreos no Oriente Médio, incluindo o do Catar, permanece fechada por conta de preocupações com mísseis e drones. Tudo isso mergulhou a aviação em sua pior crise desde a pandemia. Especialmente porque o Aeroporto Internacional de Dubai, o hub de passageiros mais movimentado em todo o mundo, é um dos poucos e mais importantes pontos de trânsito para voos de longa distância. O conflito perturbou também um corredor-chave de exportação de petróleo, levando a uma crise energética e a um aumento nos preços do combustível de aviação. O ataque de quarta-feira marca a renovação da ameaça ao aeroporto de Dubai, após o local ter sofrido danos no primeiro dia da guerra, assim como os aeroportos internacionais de Abu Dhabi e do Kuwait. Companhias aéreas regionais como a Emirates, de Dubai, e a Etihad, de Abu Dhabi, além da Qatar Airways, retomaram alguns voos, mas ainda operavam muito abaixo da capacidade. E ainda nessa edição, as últimas notícias e os impactos da crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Vamos ver agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada por um carro que fugiu do local em Jamaica, no bairro do Queens. Segundo a polícia, o veículo, um sedã escuro, trafegava em alta velocidade por uma faixa exclusiva para ônibus na Jamaica Avenue, quando atingiu a vítima por volta das 3 horas da tarde. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. O motorista fugiu e está sendo procurado pelas autoridades. Testemunhas relataram momentos de caos no local. Um carro subiu a calçada e bateu na estrutura de um restaurante em White Plains, no condado de Westchester. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, perto da esquina da Main Street com a Mamaroneck Avenue. Apesar do movimento na área, ninguém que estava na rua foi atingido. O motorista também não sofreu ferimentos graves. A causa do acidente ainda está sendo investigada.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, quer aumentar impostos para os mais ricos da cidade. A proposta enfrenta a resistência da governadora Kate Hochul, que ainda não sinalizou o apoio. Mesmo assim, o plano ganha força no Legislativo Estadual, onde já conta com o apoio das duas câmaras. O debate promete esquentar nos próximos dias. Um raio atingiu o topo do One World Trade Center, o prédio mais alto dos Estados Unidos, durante uma tempestade em Nova York na madrugada desta quinta-feira, 12 de março. O momento foi registrado pelo fotógrafo Alden Sevilla, que já estava com o celular apontado para o edifício, esperando captar um relâmpago. Em segundos, o clarão iluminou o céu de Manhattan e acertou na torre de 541 metros de altura. Imagens impressionantes mostraram a força da descarga elétrica atingindo a antena do arranha-céu, um dos pontos mais altos da cidade. Apesar do impacto, não há relatos de danos ou feridos. Em New Jersey, filas gigantes na segurança do aeroporto estão fazendo passageiros perderem voos nos Estados Unidos. O motivo é o shutdown parcial do governo, que cortou recursos e deixou agentes do TSA sem pagamentos. Muitos estão faltando ao trabalho. Em Newark ainda não há paralisação em massa, mas o alerta já acendeu. Cerca de 1.000 agentes podem ficar sem o primeiro salário completo a partir nesse sábado. E se você mora em Greenbrook, seu próximo pedido pode chegar voando. A Grubhub começou um teste de entrega por drone em parceria com a Dexa. A novidade vale para pedidos do restaurante Under, dentro de um raio de até 2,5 milhas. O serviço começa dia 18 de março e promete entregas mais rápidas, sem custo extras. Depois de um dia de tempo totalmente instável nesta quinta-feira, o clima continua imprevisível na região dos Tri-States. As temperaturas começaram altas antes do amanhecer, mas caíram rapidamente ao longo do dia, com chuva que em alguns pontos chegaram a virar neve. Agora, meteorologistas alertam para mais mudanças nos próximos dias. Uma nova frente fria deve trazer chuva forte no início da semana e, logo depois, uma queda acentuada nas temperaturas entre segunda e terça-feira. Especialistas dizem que a mudança será um verdadeiro choque térmico para quem se acostumou com o clima mais ameno dos últimos dias. A seguir, documentos indicam que Vorcaro teria comprado ao menos 2 imóveis de luxo em Miami entre 2023 e 2025, usando empresas offshore. Ei, Worcester! Quer pagar menos nas compras essa semana? Então venha agora para o Seabra Foods Worcester. Aqui tem preço baixo de verdade. Ofertas fortes em frutas e verduras fresquinhas, carnes com preços imbatíveis no açougue completo e padaria com produtos feitos todos os dias. Compare os preços e veja seu dinheiro render mais. Não jogue dinheiro fora pagando caro. Seabra Foods Worcester. Ofertas reais e economia todo dia. Corra e aproveite! Uma babá foi presa na Flórida suspeita de agredir um bebê que estava sob os cuidados dela. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A mulher foi identificada como Viviana Arumi Ortiz Lopes, de 30 anos. Ela foi presa na terça-feira no condado de Marion, acusada de agredir um bebê. Segundo a polícia, os pais da criança perceberam vários hematomas no rosto da filha quando foram buscá-la na casa da babá. A suspeita disse que os ferimentos teriam sido causados pela própria criança ao arranhar o rosto com um cobertor. Mas uma avaliação médica indicou que as marcas eram compatíveis com a mão de um adulto. A polícia também afirmou que a babá apresentou versões contraditórias durante o depoimento. A menina foi atendida por profissionais de saúde e a suspeita segue presa sem direito à fiança. E a polícia divulgou as imagens da prisão de um homem em Ocala, no condado de Marion.
O suspeito, identificado como Bryce Tyre, de 36 anos, teria ameaçado funcionários de um lava-jato com um machado. Segundo a polícia, 2 funcionários estavam fechando o estabelecimento quando o homem se aproximou, aparentando estar muito irritado. Quando foi pedido que ele se retirasse, o suspeito teria apontado um machado em direção aos trabalhadores. Temendo pela própria segurança, os 2 conseguiram imobilizar o homem e tomar a arma até a chegada dos policiais. O caso aconteceu no sábado. O suspeito foi preso e levado para a cadeia do condado. Segundo os policiais, um cachimbo que pode ser usado para consumo de metanfetamina foi encontrado com ele. A fiança foi estabelecida em $65 mil. E depois do condado de Orange anunciar o fechamento de 7 escolas públicas devido à queda no número de alunos, outro condado também sofre com o mesmo problema. Mas em Osceola, em vez do fechamento, o condado está adotando medidas para tentar aumentar o número de alunos nas salas de aula. O distrito escolar anunciou uma parceria com uma empresa com sede em Memphis para ajudar a recrutar novos estudantes. Ela vai entrar em contato com famílias de crianças que não estão matriculadas nas escolas públicas do condado. A ideia é entender por que alguns alunos deixaram o sistema e tentar trazê-los de volta. A medida foi anunciada na quarta-feira em meio à preocupação com a queda nas matrículas. Mesmo assim, o fechamento de escolas não está sendo cogitado no condado de Osceola. Segundo o distrito, o objetivo é atrair os alunos que hoje estão fora do sistema e garantir que recebam educação nas escolas. E a família do capitão Cody Kirk, que morreu no atentado no Kuwait, lançou uma bolsa de estudos em memória a ele na Florida Southern College. Antes de servir como capitão, Cody Kirk estudou ciência política na instituição, onde participava de uma fraternidade e era conhecido pelo espírito de serviço. Na terça-feira, a família se reuniu nos corredores do college para lançar a bolsa de estudos, que terá um fundo para apoiar futuros líderes que tenham disciplina e compaixão semelhantes às de Kirk. A família disse que espera que cada cadete que receba essa bolsa entenda que está conectado a um legado. A bolsa já começou com força. Nas primeiras 72 horas, mais de 120 pessoas fizeram doações para ajudar o fundo. A família espera que a ideia seja permanente para manter o espírito de Cody Kirk vivo em Lakeland. E a CPMI do INSS aprovou a convocação de pessoas ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Informações apontam que o empresário teria ocultado imóveis milionários em Miami. A CPMI do INSS aprovou a convocação do empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, e da influenciadora Marta Graeff, ex-noiva do empresário. Ela mora em Miami há 22 anos. Com a convocação, os dois são obrigados a prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Fabiano Zettel é empresário, pastor e casado com a irmã de Vorcaro. Ele foi preso pela segunda vez na semana passada em uma investigação relacionada ao caso. Paralelamente às investigações, documentos apontam que Vorcaro teria adquirido ao menos 2 imóveis de luxo em Miami entre 2023 e 2025. Para a compra, ele teria utilizado uma rede de empresas offshore para ocultar o nome dele nas transações. Um dos imóveis é uma mansão de 2.000 metros quadrados em um condomínio de frente para o mar em Bay Point. O imóvel tem 2 piers com acesso à Baía de Biscayne e foi comprado por cerca de 446 milhões de reais, o maior valor já pago por uma casa na região. Mensagens trocadas entre Vorcaro e a ex-noiva indicariam que o empresário buscava formas de evitar exposição pública na compra da propriedade. Em depoimento à Polícia Federal em dezembro do ano passado, Vorcaro negou ter casa em Miami e afirmou que apenas alugava um imóvel na cidade. As investigações sobre o caso continuam. No próximo bloco, o comando militar do Irã alertou que o mundo precisa se preparar para um possível choque no preço do petróleo. A previsão é de que o barril possa chegar a $200.
Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil. Um avião usado em transporte aeromédico caiu na quarta-feira em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, a quase 1.000 quilômetros de Cuiabá. A bordo estavam 2 tripulantes, um médico e uma enfermeira, que seguiam para buscar um paciente do SUS em estado grave. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A empresa responsável informou que houve apenas danos materiais. A FAB, por meio do CENIPA, investiga o que causou o acidente. Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos discutem classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A análise busca entender a estrutura, métodos e o alcance dessas facções. A ideia é fortalecer a cooperação entre os dois países e ampliar as estratégias de combate ao crime organizado. O governo Lula anunciou um pacote para tentar segurar o preço do diesel após a guerra no Irã pressionar o petróleo. Entre as medidas estão zerar o PIS e o CONFINS, pagar subsídios a produtores e taxar a exportação de petróleo. A estimativa é reduzir em até 64 centavos por litro nas bombas e evitar impacto da inflação e no transporte de cargas pelo país. E a inflação oficial do Brasil ficou em 3,81% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Em fevereiro, o IPCA subiu 0,7%, maior taxa para o mês de 2025. O principal impacto veio da educação, com reajuste das mensalidades escolares no início do ano letivo. Transportes com altas nas passagens aéreas também pressionaram o índice. Mesmo assim, a inflação segue dentro da meta do governo. Os preços do petróleo voltaram a disparar após novos ataques ligados ao Irã no Golfo. O Irã parece ter atacado e incendiado 2 navios-tanque de petróleo em águas iraquianas. Autoridades portuárias afirmam que embarcações iranianas carregadas com explosivos atacaram 2 navios, provocando incêndios e matando um tripulante. O incidente faz parte da escalada de ataques do Irã a instalações de petróleo e navegação em todo o Oriente Médio. Teherã alerta que o petróleo bruto pode chegar a $200 por barril, como resultado disso, enquanto busca impor um choque econômico prolongado. Os ataques também contrariam as declarações confiantes de vitória feitas por Trump. Você sabe, nunca se gosta de dizer isso cedo demais. Você venceu. Nós vencemos. Nós vencemos na primeira hora. Acabou. O conflito abalou os mercados globais de energia e o transporte marítimo. Os preços do petróleo, que chegaram a quase $120 por barril no início desta semana, antes de recuarem, subiram quase 10% nesta quinta-feira nas negociações asiáticas. Com isso, o Brent, referência internacional, superou os $100 por um período. A Agência Internacional de Energia recomendou na quarta-feira a liberação de 400 milhões de barris das reservas estratégicas globais. O Estreito de Hormuz, um canal próximo ao Irã por onde passa 1/5 do petróleo global, está efetivamente fechado. No momento, não há sinais de que os navios possam atravessar a região com segurança. Um porta-voz militar iraniano disse na quarta-feira que o estreito está, sem dúvida, sob o controle de Teherã. Fontes afirmam que o país posicionou diversas minas no canal, tornando o bloqueio mais difícil de ser rompido. As nações do G7 concordaram em considerar o fornecimento de escoltas navais para que os navios possam circular livremente no Golfo. E o comando militar iraniano disse que o mundo deveria estar preparado para que o petróleo atinja $200 por barril, já que mais de 3 navios foram atacados no Golfo bloqueado. O Irã disse que o mundo deve estar preparado para que o petróleo atinja $200 por barril, enquanto as forças atacavam navios mercantes na quarta-feira no Golfo bloqueado.
Isso inclui um navio graneleiro com bandeira tailandesa que foi incendiado, forçando a evacuação da tripulação com 3 pessoas dadas como desaparecidas e suspeitas de estar presas na casa de máquinas. O Irã também atirou contra Israel e alvos em todo o Oriente Médio na quarta-feira, demonstrando que ainda pode revidar, apesar do que o Pentágono descreveu como os ataques mais intensos entre Estados Unidos e Israel até agora. Ebrahim Zolfakari é porta-voz do Comando Militar iraniano e se dirigiu aos Estados Unidos nas declarações. Os preços do petróleo, que dispararam no início desta semana, relaxaram e os mercados de ações se recuperaram, com investidores apostando, por enquanto, que o presidente Donald Trump encontrará uma forma rápida de acabar com a guerra que iniciou ao lado de Israel há quase 2 semanas. Trump, que tentou repetidamente tranquilizar os mercados esta semana de que a campanha terminará em breve, afirmou que praticamente não há mais nada para mirar no Irã. Mas até agora não houve trégua no solo, nem qualquer sinal de que navios possam navegar com segurança pelo Estreito de Hormuz. Na quarta-feira, Trump disse que as petrolíferas ainda deveriam estar usando essa via navegável crucial. Um quinto do petróleo mundial foi bloqueado atrás de um canal estreito ao longo da costa iraniana, na pior interrupção do fornecimento de energia desde os choques do petróleo dos anos 1970. E o ministro dos Esportes do Irã afirmou que o país não participará da Copa do Mundo de 2026, que terá jogos aqui nos Estados Unidos. O ministro dos Esportes do Irã afirmou na quarta-feira que o país não participará da Copa do Mundo da FIFA, que será co-sediada pelos Estados Unidos. A decisão ocorreu após os ataques norte-americanos e de Israel que mataram o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. O ministro Ahmad Doniamali disse que, considerando seu assassinato, abre aspas, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que se reuniu com o presidente norte-americano Donald Trump, que lhe teria dito que a participação do Irã era bem-vinda no torneio. O Irã se classificou para a Copa em março do ano passado, mas não compareceu a uma cúpula de planejamento da FIFA realizada com os participantes na semana passada em Atlanta. Foi a única nação ausente. A Reuters entrou em contato com a Federação de Futebol do país para obter comentários, enquanto a FIFA não se manifestou imediatamente sobre um possível substituto caso o Irã concretize o boicote. No início da semana, a Austrália concedeu vistos humanitários a 5 jogadoras de futebol iranianas, após elas pedirem asilo. Elas alegaram medo de perseguição ao retornar ao país por se recusarem a cantar o hino nacional em uma partida da Copa Asiática Feminina. Na quarta-feira, a polícia australiana ajudou mais 2 integrantes da delegação a escapar de seus acompanhantes, mas o ministro do interior do país disse que uma delas mudou de ideia e decidiu voltar ao Irã. O novo presidente do Chile, José Antônio Kast, fez seu primeiro discurso após tomar posse e prometeu um governo de emergência para enfrentar o crime organizado e a crise nas finanças do país. Após ser empossado no Congresso na cidade portuária de Valparaíso, o novo presidente do Chile, José Antônio Kast, chegou à capital Santiago na noite de quarta-feira. De uma varanda do Palácio Presidencial de La Moneda, ele se dirigiu aos apoiadores e à nação em seu discurso inaugural, prometendo resolver os problemas do crime organizado e das finanças do país. Chile necessita governo de emergência. A chegada de Kast à presidência marca a maior virada à direita do país em décadas, à medida que os eleitores, alarmados com o aumento da insegurança, apoiaram a guinada conservadora mais ampla que tem varrido partes da América Latina. Nos entregaram um país em condições piores do que podíamos imaginar. Um país com suas finanças públicas enfraquecidas. Um país onde o crime organizado e o narcotráfico avançaram.
Um país onde as famílias se sentem abandonadas pelo Estado. Antes de se dirigir à multidão, Cast assinou uma série de decretos presidenciais, vários deles voltados para o reforço da segurança nas fronteiras da região desértica do norte do país, bem como para uma auditoria completa das finanças do Estado. Ao longo do dia, manifestantes se reuniram em Valparaíso e Santiago, entrando em confronto com a polícia e entoando gritos contra o imperialismo, o capitalismo, os Estados Unidos e Cast. Os agentes de segurança dispersaram as multidões com canhões d'água e gás lacrimogênio. Veículos blindados e soldados fortemente armados patrulham o bairro de Westboro, em Joanesburgo, na África do Sul. A presença do Exército faz parte de uma nova ofensiva do governo para conter a violência de gangues que há anos disputam território na região. Veículos blindados e soldados patrulharam as ruas de Westbury, em Joanesburgo, na África do Sul, na quarta-feira. Eles estão ali como parte de uma nova ofensiva para conter o crime violento em um bairro dominado por gangues, que enfrenta há anos guerras por território. Espero que façam a diferença. Espero que eles façam a diferença. Incidentes recentes em Westbury resultaram em mortes e feridos. As drogas vão diminuir um pouco. Os tiroteios vão parar. E isso levou moradores a pedirem uma intervenção mais forte do Estado. Parados com suas armas grandes sem motivo. Entretanto, alguns se mostraram céticos. Por quanto tempo eles vão continuar vindo e tentando proteger nossas comunidades? Porque no momento em que forem embora, tudo volta ao normal. No mês passado, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou que o exército apoiaria a polícia em áreas críticas de criminalidade em todo o país. Isso faz parte de uma ofensiva mais ampla contra o crime organizado, que Ramaphosa descreveu como uma ameaça direta à democracia e à estabilidade econômica da África do Sul. Parlamentares do Senegal aprovaram uma nova lei que aumenta para até 10 anos de prisão a pena para quem tem relações entre pessoas do mesmo sexo e também criminaliza qualquer tentativa de promover a homossexualidade. Parlamentares do Senegal aprovaram na quarta-feira um projeto de lei que dobra a pena máxima de prisão para atos entre pessoas do mesmo sexo e criminaliza a promoção da homossexualidade. A medida cumpre uma promessa de campanha do governo que chegou ao poder em 2024, liderado pelo presidente Bassirou Diomaye Faye e pelo primeiro-ministro Ousmane Sonko. O Senegal já tinha uma lei, atualizada pela última vez em 1966, que punia o que chamava de atos contra a natureza, com até 5 anos de prisão e multas superiores a $2.000. A nova versão diz que esses atos podem ser punidos com até 10 anos de prisão e multas superiores a $17.000. Os juízes também ficam impedidos de conceder penas suspensas ou reduzir as punições abaixo do mínimo. O projeto de lei define atos contra a natureza como incluindo homossexualidade, bissexualidade, o que chama de transexualidade. Quanto mais isso demora, mais complicado vai ficar. E essas pessoas, que eu classifico como perigos públicos, continuarão escapando. Você não pode ser homossexual, o que já é ruim, e depois estar doente e transmitir a doença voluntariamente. Eu não posso ter compaixão por essas pessoas. Nas semanas que antecederam a votação, apoiadores da lei realizaram manifestações em Dakar, entoando "não à homossexualidade" e exibindo cartazes com arco-íris riscados. O período foi marcado por um aumento nas prisões de homens sob suspeita de atos contra a natureza e também, em alguns casos, de transmissão voluntária do HIV, crime que pode resultar em até 10 anos de prisão. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e tenham todos uma boa noite.